Transforme a sua vida em um ano lendo a Bíblia de capa a capa. Quero então convidar você a abrir as Sagradas Escrituras no segundo livro de Samuel, no capítulo 20. Hoje é o dia 164 da nossa leitura das Sagradas Escrituras e nós estamos vendo a dinastia, a história de Davi. Tanto no livro de 2 Samuel, como intercalando com o primeiro livro de Crônicas. Então, acompanha comigo a leitura no versículo 1 de capítulo 20. Estava ali, por acaso, um homem perverso chamado Seba, filho de Bicri, da tribo de Benjamim. Seba tocou a trombeta e começou a gritar: abaixo da dinastia de Davi, o filho de Jessé, nada tem a nos oferecer. Vamos, homens de Israel, todos de volta para casa. Então, todo o povo de Israel que estava ali abandonou Davi e seguiu Seba, filho de Bicri. O povo de Judá, porém, permaneceu com o rei e o acompanhou do rio Jordão até Jerusalém. Quando Davi chegou ao seu palácio em Jerusalém, mandou confinar as 10 concubinas que havia ficado ali. O rei lhes providenciou sustento, mas não teve mais relações com elas. Permaneceram como viúvas até o fim da vida. O rei disse a Amasa: reúna o exército de Judá e apresente-se aqui em 3 dias. Amasa saiu para convocar os soldados de Judá, mas levou mais tempo que o prazo definido pelo rei. Então Davi disse a Abissai: Seba, filho de Bicri, vai nos prejudicar, mais que Absalão. Leve minhas tropas e persiga-o, antes que ele entre numa cidade fortificada, onde não possamos alcançá-lo. Os soldados de Joabe, junto com o guarda pessoal do rei, e os guerreiros valentes saíram de Jerusalém para perseguir Seba. Quando chegaram à grande rocha em Gibeon, Amasa foi ao encontro deles. Joabe vestia o seu traje militar e levava um punhal preso ao cinto. Quando deu um passo à frente para saudar, Amasa tirou o punhal da bainha. Como vai, meu primo? Disse Joabe, e o pegou pela barba com a mão direita, como se fosse beijá-lo. Amasa não percebeu o punhal na mão esquerda dele e Joabe o feriu no estômago de modo que suas entranhas se derramaram no chão. Joabe não precisou feri-lo outra vez, pois Amasa morreu rapidamente e Joabe e seu irmão Abissai deixaram o corpo ali e continuaram a perseguir Seba. Um dos soldados de Joabe gritou: se estivesse do lado de Joabe e Davi, venham e sigam a Joabe. Amasa, porém, estava estendido numa poça de sangue no meio do caminho, e os soldados de Joabe viram que todos paravam para olhar. Então um dos soldados o arrastou para fora do caminho, até um campo, e o cobriu com um manto. Com o corpo de Amasa fora do caminho, todos seguiram Joabe e perseguiram a Seba, filho de Bicri. Enquanto isso, Seba passou por todas as tribos de Israel, por fim chegou à cidade de Abel Bet-Maca. Todos os membros de seu clã, os Bicritas, se reuniram para lutar e o seguiram até a cidade. E quando os soldados de Joabe chegaram, cercaram Abel Bet-Maca, construíram uma rampa junto às fortificações da cidade e começaram a derrubar o muro. Então uma mulher sábia da cidade gritou: ouça, digam a Joabe que se aproxime, pois desejo falar com ele. Quando ele se aproximou, a mulher perguntou: o senhor é Joabe? Sim, sou eu, respondeu ele. Então ela disse: ouça a sua serva com atenção. Estou ouvindo, disse ele. A mulher continuou. Antigamente, era costume dizer:
Se precisar resolver um desentendimento, peça o conselho na cidade de Abel. Somos pacíficos e fiéis em Israel, mas o Senhor está prestes a destruir uma cidade importante de nossa terra. Por que deseja destruir aquilo que pertence ao Senhor? De maneira nenhuma, respondeu Joabe. Não quero arruinar nem destruir sua cidade. Não é essa a minha intenção. Quero apenas capturar um homem chamado Seba, filho de Bicre, da região montanhosa de Efraim, que se rebelou contra o rei Davi. Se vocês o entregarem para mim, deixarei a cidade em paz. Está bem, respondeu a mulher. Jogaremos a cabeça dele para você por cima do muro. Então a mulher levou o seu bom conselho até o povo, e eles cortaram a cabeça de Seba e jogaram para Joabe. E ele tocou a trombeta, e os seus soldados se retiraram da cidade. Todos voltaram para suas casas, e Joabe voltou para o rei em Jerusalém. Joabe era o comandante de todo o exército de Israel. Benaia, filho de Joiada, era comandante da guarda pessoal do rei. Adonirão era encarregado daqueles que realizavam trabalhos forçados. Josafá, filho de Aliúde, era o historiador do reino. Seva era secretário da corte, e Zadok Abietar era sacerdote, e Aira, descendentes de Jair, servia Davi como sacerdote. Capítulo 21. Durante o reinado de Davi, houve uma terrível fome que durou 3 anos, e o rei consultou o Senhor a esse respeito. E o Senhor disse: a fome veio porque Saul e sua família são culpados de terem matado os gibeonitas. Então o rei mandou chamar os gibeonitas. Eles não faziam parte do povo de Israel, mas eram tudo o que restava dos amorreus. E os israelitas tinham jurados que não os mataria, mas Saul, em seu zelo por Israel e Judá, havia tentado exterminá-lo. Davi lhe perguntou: o que posso fazer por vocês? Posso reparar o mal que lhes foi feito para que vocês abençoem o povo do Senhor? Os gibeonitas responderam: prata e ouro não resolverão a questão entre nós e a família de Saul. Também não temos o direito de exigir a vida de ninguém em Israel. E o que farei por vocês então? Perguntou Davi. Eles responderam: Saul planejava nos destruir. Queria nos impedir de ter um lugar no território de Israel. Portanto, entregue-nos 7 dos filhos de Saul para que os executemos diante do Senhor em Gibeá, no monte do Senhor. Está bem, disse o rei. Farei o que me pedem. O rei poupou a vida de Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, e por causa do juramento que Davi e Jonatas havia feito diante do Senhor, contudo entregou-lhes Armone e Mefibosete, os 2 filhos de Saul, com Rispa e a filha de Aiá. Também entregou-lhes os 5 filhos de Merabi, filha de Saul, esposa de Adriel, filho de Barzilai de Meolá. Os homens de Gibeon executaram no monte diante do Senhor. Os 7 foram mortos ao mesmo tempo no início da colheita da cevada. Então Rispa, filho de Aiá, estendeu um pano de saco sobre a rocha e ficou ali todo o período da colheita. Não deixou que as aves de rapina despedaçassem os corpos deles durante o dia, e impediu os animais selvagens de os devorarem durante a noite. Quando Davi soube que Rispa, concubina de Saul, havia feito, foi até o povo de Jabes de Gileade para reaver os ossos de Saul e seu filho Jonatas. Quando os filisteus mataram Saul e Jonatas no monte Giboa, o povo de Jabes de Gileade tinha roubado os corpos dele nas praças de Betsã, onde os filisteus os havia pendurado. Davi trouxe os ossos de Saul e de Jonatas, e também os ossos dos homens que os gibeonitas haviam executados. O rei ordenou que os ossos de Saul e Jonatas fossem enterrados na sepultura de Quis, pai de Saul, na cidade de Zela, na terra de Benjamim. Depois disso, Deus atendeu às orações
em favor do povo. Mais uma vez houve guerra entre os filisteus e Israel. Quando Davi e seus soldados estavam no meio de uma batalha, Davi perdeu as forças e ficou exausto. Isbi-Benob era um descendente de gigantes. A ponta de sua lança de bronze pesava cerca de 3,5 quilos. Ele estava armado com uma espada nova e jurou que ia matar Davi. Mas Absai, filho de Zeruia, veio socorrer Davi e matou o filisteu. Então os homens de Davi exigiram o Senhor que não vai mais sair conosco para lutar. Por que correr o risco de apagar a lâmpada de Israel? Depois disso, houve outra batalha contra os filisteus em Gobe. Então lutavam Sibecai de Uzate, matou Saf, outro descendente de gigantes. Durante a batalha de Gobe, Elã, filho de Jair, de Belém, matou o irmão de Golias, de Gate, e o cabo de sua lança era da grossura de um eixo de tecelão. Em outra batalha, os filisteus de Gate, havia um homem em grande estatura, com 6 dedos em cada mão, e 6 dedos em cada pé, 24 dedos ao total, que também era descendente de gigantes. Mas quando ele desafiou os israelitas e zombou deles, foi morto por Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi. Esses 4 filisteus eram descendentes de gigantes de Gate, mas Davi e seus guerreiros os mataram. Capítulo 22. Davi entoou esta canção ao Senhor. No dia em que o Senhor livrou de todos os seus inimigos de Saul, assim cantou: Ó Senhor, é minha rocha, minha fortaleza e meu libertador. Meu Deus é minha rocha em que encontro proteção. Ele é meu escudo, o poder que me salva e meu lugar seguro. Ele é o meu refúgio, meu salvador, aquele que me livra da violência. Clamei ao Senhor, que é digno de louvor. Ele me livrou de meus inimigos. As ondas da morte me cercaram, torrentes de destruição caíram sobre mim. A sepultura me envolveu em seus laços. A morte pôs uma armadilha em meu caminho. Em minha aflição clamei ao Senhor. Sim, clamei a Deus por socorro. E o seu santuário ele me ouviu. Meu clamor chegou aos seus ouvidos. A terra se abalou e se estremeceu. Tremeram os alicerces dos céus, agitaram-se por causa de sua ira. De suas narinas saiu fumaça, de sua boca fogo consumidor, brasas vivas saíram dele. Ele abriu os céus e desceu como uma nuvem escura de tempestade sob os pés. Montado num querubim, pairava sobre as asas do vento. Envolveu-se num manto de escuridão, em densa nuvem de chuva. Um clarão resplandeceu ao seu redor, e dele sairiam brasas vivas. O Senhor trovejou dos céus, a voz do Altíssimo ressoou. Atirou flechas e dispersou seus inimigos. Lançou os raios e fez rugir em confusão. Então, por ordem do Senhor, com um forte sopro de suas narinas, fundo do mar apareceu, e os alicerces da terra ficaram expostos. Dos céus estendeu a mão e me resgatou. Tirou-me de águas profundas, livrou-me de inimigos poderosos. Dos que me odiavam, eram fortes demais para mim. Quando eu estava angustiado, eles me atacaram, mas o Senhor me sustentou. Ele me levou a um lugar seguro e me livrou porque se agrada de mim. O Senhor me recompensou por minha justiça e por minha inocência me restaurou, pois guardei os caminhos do Senhor e não me afastei de Deus para seguir o mal. Cumpri todos os seus estatutos, nunca abandonei os seus decretos. Sou inculpável diante de Deus, do pecado que me guardei. O Senhor me recompensou por minha justiça. Ele viu a minha inocência. Aos fiéis te mostras fiel. Aos íntegros mostras integridade. Aos puros te mostras puro. Mas os perversos te mostra astuto. Livra os humildes, mas teus olhos observam os orgulhosos.
e tu os humilha. Ó Senhor, tu és minha lâmpada. O Senhor ilumina a minha escuridão. Com a tua força posso atacar qualquer exército. Com o meu Deus posso saltar qualquer muralha. O caminho de Deus é perfeito. As promessas do Senhor sempre se cumprem. Ele é escudo para todos aqueles que nele se refugiam. Pois quem é Deus, senão o Senhor? Quem é rocha firme, senão o nosso Deus? Deus é minha fortaleza inabalável e remove os obstáculos de meu caminho. Torna meus pés ágeis como os da corça e me sustenta quando ando pelos montes. Treina as minhas mãos para a batalha. Fortalece meus braços para vergar o arco de bronze. Tu me desses teu escudo de vitória. Teu socorro me engrandece. Abristes um caminho largo para os meus pés, de modo que não vacilem. Persegui os meus inimigos e os destruí. Não retornei enquanto não foram derrotados. Acabei com eles e os feri até que não pudessem se levantar. Tombaram diante de meus pés. Tu me armastes fortemente para a batalha. Ajoelhastes meus inimigos diante de mim. Pusestes o pescoço deles sobre os meus pés. Destruí todos os que me odiavam. Procuraram ajuda, mas ninguém os socorreu. Clamaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Eu os moí tão fino como o pó da terra. Eu os esmaguei e os pisoteei como a lama das ruas. Tu me livrastes de meus acusadores. Me perseveraste como governante de nações. Povo que eu não conhecia agora me serve. Nações estrangeiras se escolhem diante de mim. Rende-se assim o que ouvem sobre os meus feitos. Todos eles perderam a coragem e tremendo saem de suas fortalezas. O Senhor vive, louvado seja a minha rocha, exaltado seja Deus, a rocha da minha salvação. Ele é o Deus que se vinga dos que fazem mal, sujeita as nações ao meu poder e me livra os meus adversários. Tu me mantens em segurança, fora do alcance de meus inimigos. De homens violentos me livras, por isso o Senhor te louvarei entre as nações. Sim, cantarei louvores ao teu nome. Concedes grandes vitórias ao teu rei, que mostras amor por teu ungido, por Davi e de todos os seus descendentes para sempre. E assim encerra o capítulo 22, né? 20, 21 e 22 da leitura 164. Quero convidar então você a orar juntamente comigo para nós agradecermos a Deus por mais esse dia de leitura. Querido Deus, maravilhoso Pai, nesse momento nós estamos diante do Senhor para render graças ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado pela oportunidade que o Senhor concede de nós podermos abrir as Escrituras Sagradas, a Tua Palavra, que nos fala aos nossos corações, às nossas mentes. E ajude-nos a sermos convertidos e realmente ter arrependimento e mudança de mentalidade para caminharmos, Pai, juntamente com o poder do Espírito Santo, para irmos aos passos de Cristo Jesus, que nos deixou como o maior exemplo. Te agradecemos pelas bênçãos que o Senhor nos concede e pedimos perdão e a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, Pai. Continue nos sustentando para continuarmos lendo as Suas Sagradas Escrituras. No nome santo do Teu Filho Jesus. Amém. Obrigado por você estar aqui comigo acompanhando essa leitura. Espero que elas continuem te abençoando. E se você perdeu algum dia de leitura, eu quero convidar então a você a ficar aqui. Ao final desse vídeo você vai ter 2 cards na tela. Um você vai conseguir acessar a playlist de todos esses dias e o outro você consegue acessar a leitura do dia anterior. Você ainda não é inscrito no canal? Então clica na minha imagem no meio.
se inscreva no canal e ative o sininho para ser notificado toda vez que nós subirmos um vídeo aqui nesse canal. Quer ser membro da leitura diária com os detalhes, muito bem organizado, com algumas aulas extras? Aqui no link abaixo você pode clicar e ir à nossa página e se inscrever, tornando membro da leitura bíblica. Que Deus te abençoe e, se Deus me permitir, estaremos aqui dando continuidade na leitura do dia 165, que vai estar agora, né? Nós vamos migrar 165, 166, vamos ler esses 2 dias o primeiro livro de Crônicas. Que Deus te abençoe.